Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora falar de métodos de primitivação. Okay? Então, para calcular, digamos, o mais depressa possível integrais definidas, nós precisamos de desenvolver métodos de primitivação. Então, vamos aprender os dois principais aqui, que são o método de substituição de variáveis, ou mudança de variáveis, e o método de primitivação por partes. Ok? Certo? Então, estes são os métodos que são a base depois de muitos outros métodos mais sofisticados de primitivação, que nós vamos falar apenas de um deles, que é a das frações parciais, okay? Que é um método um pouquinho mais sofisticado. Mas existem dezenas e dezenas de outros métodos que são baseados essencialmente em elaborações da substituição e da primitivação por partes. Okay? Estes métodos que nós vamos ver servem para achar primitivas de expressões mais comuns, né? E funcionam como tentando inverter a regra da cadeia, que é o método de substituição, e inverter a regra do produto das derivadas, que é o método da primitivação por partes. Okay? Vamos ver cada um deles com algum detalhe. Depois falaremos de substituições trigonométricas, que é um método de substituição, okay? Mas aplicado a certas expressões especiais que precisam de uma variável, uma substituição de variáveis, que é uma função trigonométrica. E, finalmente, temos as frações parciais, okay? Que numa primeira fase, okay, normalmente não são exigidas, não vou exigir na prova final do curso, na P3, mas que podem aparecer na segunda chamada da P3. Okay? Então, vamos começar com substituição, também conhecido como método de mudança de variáveis. Okay? Então, a ideia é transformar uma integral relativamente complicada por uma mais simples. Né? Substituir algo numa integral para simplificar a expressão. Okay? Okay? Então, a técnica de mudança de variável explora a regra da cadeia para simplificar a função integranda. Okay? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Suponhamos que eu consigo identificar dentro da minha função que eu estou integrando, consigo identificar uma expressão deste tipo. Eu consigo identificar que uma parte é derivada de outra parte. Okay? Então, usando a regra da cadeia invertida, eu posso substituir a integral como uma integral numa nova variável. Okay? Eu faço, no fundo, u igual a g de x, né? E se eu tiver uma expressão como f de g de x vezes a derivada de g vezes dx, então substituindo u por g de x, eu posso substituir esta expressão por f de u. Okay? Porque isto é a derivada daquela expressão. Mudando a variável, né, de x para u. Por isso é que se chama o método de mudança de variável ou o método de substituição de variáveis. Então, para usar este método, nós precisamos de identificar uma parte do integrando, né, com uma derivada de outra parte. Vamos exemplificar. Imaginemos que eu quero primitivar funções como f' vezes f elevado a n. Okay? Então, usamos a mudança de variáveis, u igual a f de x. E desta maneira, né, se u for igual a f de x, então o du dx, a derivada de u, é exatamente f' de x. Ou du igual a f' de x dx. Esta notação, chamada notação de diferenciais, ajuda a manter a contabilidade das variáveis e como elas se transformam. Okay? Então eu fiz a substituição igual a f de x. Então du dx é f' de x, ou fazendo de conta que isto é uma fração, du é igual a f' de x dx. Então esta expressão, du igual a f' de x dx, vai ser usada para substituir as variáveis dentro do integral. Vejamos. O integral de f' de x vezes f de x elevado a n dx. Ao fazer a substituição u igual a f de x, né,
eu tenho, porque é que eu faço substituição u igual a f de x? Porque eu identifiquei que uma parte do meu integral é derivada de um outro pedaço. Faço substituição, então, u igual a f de x, o pedaço que é derivado e que aparece em outro lugar na integral. E isto fica, né, o quê? Bom, o f de x é u, portanto fica u elevado a n aqui. E o f' de x dx nós identificamos como du. Então, isto fica u elevado a n deste pedaço e o resto fica du. Mas integral de u elevado a n du, nós sabemos o que é, porque isto é a inversa da regra da potência. Portanto, é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Ok. E agora, quem era o u? O u era f de x, volta à variável original, substituo por f de x, fica um f de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais alguma constante. Certo? Então, a primitiva, uma primitiva de f' de x vezes f de x elevado a n é f de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ok? E nós identificamos isso como, bom, eu simplifiquei primeiro, escrevi isto usando a mudança de variável u igual a f de x, virou uma expressão muito mais simples. Ok? E agora aplico diretamente uma regra de primitivação e depois volto à variável original. Então, estes são os vários passos. Exemplo. Calcula a primitiva de 5x mais 7 ao cubo. Ok? Bom, uma das coisas que nós podemos fazer é o seguinte, eu poderia calcular o cubo de 5x mais 7, eu poderia expandir o polinómio. Ok? Podia fazer a conta, isto ia aparecer, por exemplo, 5 ao cubo, x ao cubo, mais combinação 3, 2 a 2, 3 vezes 5 vezes 7, etc. Então tem, vezes x, então tem como pegar nisto, aplicar o teorema de binómio de Newton e expandir esta expressão, vai dar um polinómio de grau 3, né? E primitivar passo a passo, cada primitivar o polinómio. Mas não preciso fazer isso. Diria uma conta bem longa e com muitas possibilidades de me enganar nos vários cálculos. É mais fácil fazer o seguinte, é fazer uma substituição de variável. Então, observemos que a derivada de 5x mais 7 é 5. Eu não tenho nada multiplicando por 5 ali, né? Fora do parênteses, né, do cubo. Mas eu posso multiplicar e dividir por 5. Ok? Então eu posso pegar neste integral aqui e multiplicar e dividir por 5. Olha só, apareceu o 5 aqui. Né? Então, eu posso agora fazer u igual a 5x mais 7. A derivada de u é 5. Okay? Então, du é 5 dx. Portanto, esta expressão pode ser escrita u ao cubo du. Ok? É 5x mais 7 ao cubo, u ao cubo, e o 5 dx é o du. Daí, não esquecer de manter o 1/5, que eu trago desde o início, né? Então eu fico com 1/5 vezes a primitiva de u ao cubo, mas isso é simplesmente u à quarta sobre 4. Substituo agora o u pela sua expressão original, 5x mais 7, fico com 5x mais 7 à quarta sobre, bom, 5 vezes 4 é 20, sobre 20 mais c. Calculei já esta primitiva usando substituição. Não foi, reparem, esta expressão que eu obtive, não é mais curta, mais compacta e foi muito mais rápida de calcular, com muito menos contas do que se eu tivesse expandido isto num polinómio de grau 3 e calculado cada pedaço. Né? Okay? Outro exemplo. Calcule a integral de seno de x por cosseno de x dx. Como é que a gente faz isso? Bom, a derivada do seno é o cosseno, não é? Então, eu tenho aqui um pedaço, eu tenho aqui o cosseno, é derivada do seno. Então, vou usar isso para fazer uma substituição. Fazemos u igual a seno de x. Okay? Então, o du é cosseno de x dx. E, portanto, nós obtemos que o integral de seno de x cosseno de x é a mesma coisa que o integral de u du. Né? U é seno de x e o du vai ser cosseno de x dx. Então, esta parte aqui
é du se isto aqui for u. Mas isto é a mesma coisa que o quadrado sobre 2. Mas quem era o u? O u era seno ao quadrado de x. Então eu fico com seno ao quadrado de x mais c. Agora reparem, como eu falei em outro destes vídeos aqui, vocês sempre podem conferir a resposta. Eu posso chegar aqui, derivar e conferir que vai dar a expressão que está aqui no início. E igualmente aqui, eu posso chegar aqui e derivar, vocês podem derivar isto e vão ver que vai dar exatamente seno de x vezes cosseno de x. Okay? Vocês podem conferir a resposta, né, sozinhos. Outros exemplos. Né? Raiz cúbica 5 menos 1 meio de x. Como calcular esta primitiva? Ok, então 5 menos x sobre 2 tem como derivada menos 1 meio. Certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu fiz aqui de maneira muito mais rápida, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar e dividir por menos 1 meio. Né? Então, quando eu fizer isso, vai aparecer o fator menos 2 cá fora, certo? Que é dividir por menos 1 meio. E eu multiplico por menos 1 meio e faço aparecer o du ali dentro. Okay? Que passa a ser menos 1 meio dx. E a raiz cúbica é a raiz cúbica de u. Então, temos isto aqui. Calcular isto é a mesma coisa que u elevado a 1/3. Portanto, fica menos 2. O menos 2 vem daqui. Isto é 1 sobre 1 mais 1/3 vezes u elevado a 1 mais 1/3. Portanto, vai ficar 4/3, 3/4, multiplicado por 2, que é menos 3 meios, u elevado a 4/3. Mas quem era o u? O u era 5 menos meio x, então 5 menos x sobre 2, elevado a 4/3, multiplicado por menos 3 meios, mais uma constante. É a resposta final. Lembrem, vocês podem sempre derivar isto aqui e conferir que dá o resultado inicial. Okay? Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem conferir o resultado, podem sempre fazê-lo. Outro exemplo, calcula a primitiva deste produto aqui, x mais 1 vezes x quadrado mais 2x mais 1 ao cubo. Novamente eu poderia expandir este polinómio, fazer este produto, fazer este cubo, ia dar uma coisa enorme, né? E depois poderia primitivar cada pedaço. Mas é mais fácil fazer com substituição. Então eu faço u de x como sendo o que está aqui entre parênteses ao cubo, x quadrado mais 2x mais 1, e observem que o u', a derivada é 2x mais 2, que é exatamente o dobro do que está aqui. É 2x mais 1. Okay? Então o que é que eu faço? Multiplico por 2, divido por 2, vai aparecer 1 meio cá fora, e aqui dentro vai ficar u ao cubo du. Então eu fico com 1 meio, u à quarta sobre 4, que é uma primitiva de u ao cubo, e substituo as variáveis para os seus valores originais. O u é x quadrado mais 2x mais 1, fica x quadrado mais 2x mais 1 à quarta sobre 8, que é 4 vezes 2 aqui, mais a constante. Novamente, se vocês quiserem conferir, é só derivar esta resposta e ver se dá o que está aqui. Ok? Podem verificar que funciona. Certo? Mais exemplos. Calcula a primitiva de logaritmo de x sobre x, logaritmo natural de x sobre x. Bom, observem que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então eu já tenho aqui 1 sobre x vezes logaritmo de x. Então tenho o logaritmo de x vezes uma derivada dele, né? Então aplica de substituição. Se eu fizer u igual ao logaritmo de x, então logaritmo de x sobre x é u vezes du. Né? O u é o logaritmo de x e o dx sobre x é exatamente o du. Então isto é a mesma coisa que u ao quadrado sobre 2 e substituo o u pelo valor dele, logaritmo de x ao quadrado sobre 2, mais a constante. E de novo, nós sempre podemos verificar a resposta derivando. Então pela regra da cadeia, observem que o logaritmo de x ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que 1 meio vezes 2, este
1 meio vem daqui, né? 2 vem deste quadrado, vezes o logaritmo de x, que é a derivada da potência, e agora a regra da cadeia vezes a derivada da base, logaritmo, a derivada do próprio logaritmo. Então o 2 consta com este 2, e o logaritmo fica só logaritmo e a derivada é 1 sobre x. Então volta a ser logaritmo de x sobre x. Confere com a função integranda, portanto a resposta está certa. Certo? E vamos em seguida ver outros exemplos de substituições de vários tipos de expressões. Okay?